Quero com muita alegria cumprimentar todos na graça, na paz do Senhor. Sou o pastor José de Carvalho. Pela misericórdia de Deus, estou aqui na MVN Guanabara 2, pertinho do aeroporto aqui, onde a gente todos os dias da semana, seja durante o dia, seja à noite, a gente está com os braços e com o coração aberto para receber todos aqueles que com o coração sincero queiram buscar o Senhor Jesus nesses últimos tempos. Gostaria de falar aqui, eu vou apresentar algumas imagens para vocês acompanhar, lendo também. Quero falar sobre dois assuntos, não é um estudo bíblico, mas é algo que Deus tem me mostrado que eu preciso falar. Primeiro nós vamos falar um pouco, baseado em Lucas capítulo 21, versículo 25 até o 36, que vai falar sobre os sinais que de alguma forma desperta o povo de Deus e todos aqueles que sabem da veracidade da Escritura Sagrada, de todas as promessas de Deus, de que realmente o tempo da graça está se findando. O que é o tempo da graça? É o tempo da igreja do Senhor aqui na face da terra. Aliás, falando sobre igreja, e é o segundo assunto que a gente vai falar, falando sobre a igreja, se a gente parar para olhar com um olhar mais profundo, mais espiritual, a gente vai ver que desde o primeiro livro da Bíblia, o Senhor está mostrando para a gente sobre a sua igreja, mostrando sobre Cristo e a sua igreja. Porque às vezes a gente quer separar a igreja de Cristo, não tem como. É a mesma coisa de você querer separar uma noiva do seu noivo, né? A palavra do Senhor mostra que a igreja é a noiva de Cristo e então nós não podemos separar também no sentido de entender das Escrituras. De todas as mensagens, as histórias da Bíblia, se a gente olhar com mais calma, com mais tranquilidade, vamos perceber que o Senhor Deus está mostrando como que tem que ser as características da noiva de Cristo, da noiva do seu Filho. Já está mostrando para que a gente possa então entender e colocar em prática todas as disciplinas da Bíblia, todas as orientações, todas as doutrinas, todas as histórias da Bíblia, tudo está relacionado com Cristo e a sua igreja, tá bom? Porque nós sabemos que o povo caiu da presença de Deus, o mundo inteiro se afastou de Deus por causa do pecado, então houve uma proposta, uma promessa de restauração através do seu Filho e a sua igreja. Aí é onde que entra que eu falo para vocês, né? A igreja, ela está firme, ativa, atuante na face da terra, desde quando começou todas as coisas. Por exemplo, a gente pode entender muito bem que aquela motivação, aquela determinação de Noé ao construir aquela arca, com certeza já era uma figura simbólica do que seria a igreja do Senhor na face da terra nos últimos dias, né? E aí também, se a gente olhar pelas dispensações, desde a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, até a dispensação atual, que é a dispensação da graça ou da igreja do Senhor, nós vamos entender que todas as dispensações, elas estão ligadas de alguma forma com a igreja do Senhor, até porque a última dispensação, que é a sétima, nessa dispensação a igreja estará reinando com Cristo, já tendo recebido as recompensas, os galardões. Muito profundo isso. Vamos começar o estudo de hoje, como vocês estão vendo aí no telão, na tela, Lucas capítulo 21, do 25 até o 36. Mas eu vou ler só uma parte. Diz assim, ó: E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, e todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das suas ondas. A gente nem precisa de estudar muito para poder a gente entender essas grandes verdades que estão acontecendo. Pesquisador, aí 3 pontinhos, né? Vamos falar aí sobre um pesquisador. Ele fala: tempestade solar pode desligar a internet por meses em 2024. São pesquisas que mostram isso. E aqui nós estamos vendo aí uma figura de como é a tempestade solar, né? A tempestade solar é isso aí, mais ou menos uma figura que mostra como que fica. Vamos ver mais. Olha aí, mais uma fotografia do pesquisador, que como é a tempestade solar.
outra figura e assim por diante. Agora vamos falar um pouco, mas quero concluir do assunto que nós estamos falando aqui sobre o fim dos tempos. E esse assunto liga ao assunto que a gente vai falar agora, que é o mistério de Cristo e a sua igreja. Por que que liga? Porque o Senhor Jesus não vem buscar outro povo senão a sua igreja. E desde o começo, desde quando começou a existir pessoas na face da terra, todas as pessoas que partiram dessa vida em Deus, que partiram dessa vida temendo a Deus, olhando para o que a Escritura já apontava como o que seria depois Cristo e a sua igreja, essas pessoas fazem parte da igreja, até aquele momento em que haverá o arrebatamento, como diz a Escritura, e nesse arrebatamento então haverá uma junção, né? Todos aqueles que morreram em Cristo, desde a fundação do mundo, juntando com aqueles que forem arrebatados, e vai ajuntar também depois aqueles que vão serem salvos durante a grande tribulação, e haverá então um estado eterno com Deus. Isso nós não temos dúvida. Nós que entendemos o mistério da igreja, não temos dúvida de que isso acontecerá. Daí a grande motivação que temos de falar sobre isso, para que muito mais pessoas entendam a verdade, entenda que não é uma religião, entenda que não é uma sabedoria de homem, mas entenda que é uma revelação da parte de Deus, ele revelando para o ser humano o mistério de Cristo e a sua igreja. Então, vocês estão vendo aí na tela, né, o mistério de Cristo como inesperável da igreja, que precisa ser fiel a Ele. E é fiel a Ele, né? E é fiel a Ele. Isso daí é uma certeza, porque a igreja verdadeira, a igreja poderosa, a noiva de Cristo, ela tem o maior prazer de ser fiel ao seu Senhor, ao Senhor Jesus. As Escrituras descrevem a relação de Deus com o seu povo eleito como uma aliança matrimonial. Deu para entender? A Bíblia Sagrada mostra a relação de Deus com o seu povo eleito, né? O povo eleito, o povo que entendeu a revelação, abraçou a revelação e passou a viver em função dessa revelação. Isso nos leva para Noé, nos leva para Abraão, todos os apóstolos, todos os reis tementes a Deus, que foram pessoas que chegaram até ele a revelação da Escritura, eles entenderam a revelação, abraçaram essa revelação, acreditaram nela e passaram a viver em função desta revelação. Imagina, por exemplo, Noé passando a viver ali junto com a sua família, junto com os habitantes da terra naquela época, vivendo em função de uma fé, de uma revelação que ele recebeu da parte de Deus. Não é diferente as pessoas que convertem ao Senhor Jesus hoje. Eles também têm a mais absoluta certeza, como nós temos a mais absoluta certeza, de que recebemos esta revelação, passamos a fazer parte desse povo eleito, então fazemos há uma aliança matrimonial entre Deus e o seu povo. Em Oséias capítulo 1 fala, Isaías 54, Jeremias 2, Ezequiel 16, Malaquias capítulo 2, todos esses livros da Bíblia com referências falam sobre esse assunto da aliança de Deus com o seu povo. Todo o livro de Ruth é uma descrição clara de Deus, me perdoe, aí eu escrevi Deus com um D minúsculo, peço perdão, e o seu povo Israel, que é a igreja verdadeira, como um organismo vivo na terra e invisível aos homens. É importante a gente explicar um pouco isso aqui, como que funciona esse negócio de uma igreja visível, uma igreja invisível. Funciona da seguinte maneira: nós sabemos que a igreja ela é uma organização. Daí nós vemos a parte física da igreja, onde ela tem os templos, os membros, enfim, toda a organização, mas ela também é um organismo vivo, no qual nós entendemos que a partir do momento que ela passa a viver na dependência da fé no Senhor Jesus, o Espírito de Deus passa então a conduzir essa igreja, então um organismo vivo. E no livro de Ruth é uma descrição clara do povo de Israel e a sua igreja. Vou tentar resumir aqui. Por exemplo, Noemi, quem é Noemi? A sogra de Ruth.
E a Noemi é uma figura da nação de Israel. A nação de Israel é exatamente quando Deus manifestou o livro de Ruth, mostrando primeiro a Noemi, que deixou a sua terra no momento mais difícil. Ela deixou a sua terra para ir procurar solução aonde? Numa terra estrangeira. Por que aconteceu isso? Porque não acreditou na promessa de Deus. Olha o contraste entre essa história de Noemi e Abraão. Abraão, no momento que Deus provou a sua fé, ele não titubeou, ele sabia com quem ele estava lidando, ele foi lá e ofereceu o seu filho em sacrifício, o seu único filho. Estou falando de Abraão, mas ele ofereceu porque ele sabia quem estava falando com ele. Ao contrário de Noemi, mas só para explicando para vocês, Abraão teve a fé para oferecer, mas no momento que ele ia oferecer ali, ele ia decolar o seu filho, o anjo bradou do céu. Olha que maravilha, né? Dizendo a ele que a fé dele já tinha sido aceita e que não teria necessidade dele fazer aquele sacrifício. Deus quer provar a nossa fé. E quando aconteceu isso com Noemi, que é uma figura de Israel, quando provado na fé, não teve a fé em Deus a ponto de assassinar o Salvador deles, né? O Messias Salvador. Foram eles que mataram o Messias. Então, apesar de ser um povo da promessa, eles rejeitaram. Agora, já a Ruth, que era uma mulher estrangeira, a Ruth era uma mulher estrangeira, não tinha nenhum conhecimento a respeito das promessas do povo de Deus, mas ela, através da fé, ela se tornou uma pessoa do povo de Deus. Ela fez o contrário de Noemi, ela voltou, ela veio do estrangeiro para a terra dos judeus, e lá ela, através da fé, ela conseguiu construir uma história maravilhosa, que eu até convido todos para ler a história de Ruth, né? Se tornando esposa de Boaz, que é uma figura de Cristo também. Então a minha intenção aqui é mostrar todas as histórias da Bíblia, todas, seja a história, tudo de alguma forma mostra para a igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra e o seu Senhor. Nas parábolas de Mateus 22, Mateus 25, Lucas capítulo 12, o matrimônio ilustra a relação entre Cristo e o povo de Deus. Não temos dúvida disso. A parábola das bodas do filho do rei. Essa figura aqui é só para mostrar na Bíblia a parábola das bodas do filho do rei. Vamos ver aqui, ó. E ouve-se um grito: vem aí o noivo. Nessa parábola aqui, nós queremos passar uma mensagem que a respeito da vinda do Senhor buscar a sua noiva. Nessa parábola de Mateus capítulo 25, que fala sobre a noiva, as 10 virgens ali, nós sabemos que ali houve um momento que ouve-se o grito: aí vem o noivo. Talvez eu poderia dizer que esse grito está acontecendo agora, nesse momento, quanto igrejas de todos os lugares, de todas nós não estamos falando de placa de igreja, estamos falando de igrejas que realmente têm o Senhor Jesus como seu Senhor, que vivem na direção do Espírito Santo, têm a palavra de Deus, a Escritura, como a base da sua fé. Então, estas igrejas, ou esse povo eleito de Deus, grita todos os dias: olha, aí vem o noivo, a qualquer momento o noivo virá, e é necessário que todas aquelas pessoas que ainda não fazem parte desse povo eleito, dessa noiva do Cordeiro, dessa igreja gloriosa, poderosa, as portas estão abertas todos os dias. Aproveito para falar mais uma vez aqui desta igreja aqui, a Assembleia de Deus do Jardim Guanabara 2, da qual, pela misericórdia de Deus, hoje eu e a pastora Elaine, a gente é pastor, falando de Deus todos os dias. Eu, os obreiros, as obreiras, todo o povo de Deus aqui, durante o dia, à noite, durante a semana, todos os dias. Nos domingos pela manhã a gente tem um café da manhã especial e deixamos um convite especial para que venham com sinceridade buscar o Senhor Jesus juntamente conosco. Também quero mostrar para vocês outro livro que apresenta claramente 2 igrejas, uma que vai ser coroada e viver eternamente com Cristo, e outra que não valorizou a coroa e foi deposta.
vocês já sabem, né? O livro de Esther. O livro de Esther começa com a história de Vasti, que num determinado momento ela não quis comparecer a um banquete e entendendo melhor, ela rejeitou a coroa, porque por causa dessa atitude dela de não comparecer àquele banquete, houve toda uma situação, conhecemos a história, e ela foi deposta, perdeu a coroa e foi colocado outra no seu lugar. Vamos analisar com tranquilidade isso daqui, exatamente como nós vemos hoje uma grande igreja que nós conhecemos. Eu mesmo, por 19 anos, sem conhecer a verdade, frequentava essa igreja, mas essa igreja ela foi deposta pelo Senhor Jesus porque ela não valorizou a coroa, não entendeu a revelação da Escritura, não entendeu a submissão que a igreja precisa ter ao seu Senhor Jesus. Não entendeu que a voz dela tem que ser a voz do seu Senhor e não a voz dela mesma. O que aconteceu com Vasti foi exatamente isso. Ela quis fazer a sua própria voz, ela quis ter a sua própria voz, a sua autoridade, foi deposta e colocou-se no seu lugar então uma mulher, uma jovem, que todos nós conhecemos esta linda história de Esther. E mais na frente, quando foi provada a fé de Esther, mais uma vez, a Escritura mostra dela ser a figura da verdadeira igreja, quando ela não se curvou diante das perseguições daquele mau Amã. Lembra da história, né? Ela não buscou também recursos com a sua própria força, mas ela buscou em Deus quando ela convocou todo mundo ali para um jejum, quando ela, pela fé, ela arriscou entrar na presença do rei e sabiamente ela soube fazer um pedido a ele para que naquele dia em que todos os judeus seriam destruídos, naquele mesmo dia, deu-se o direito deles se defenderem e foi uma grande vitória para o povo de Deus. Conhecemos a história do livro de Esther. Mais um livro que eu convido todos para ler, mas com essa visão. Esther é uma figura da igreja e a Vasti, infelizmente, é uma figura da igreja caída, a igreja deposta, a igreja que não valorizou a coroa e perdeu o seu lugar na presença do Deus Todo-Poderoso. E nós estamos vendo aí, ó, uma mulher com uma coroa, que já é uma figura da Esther, e a outra mulher sem a coroa, que perdeu. Se a gente for olhar lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, depois no capítulo, não sei se é no capítulo 17, ali no final do livro de Apocalipse, nós vamos ver também figuradamente Deus mostrando sobre uma igreja que é chamada de a grande prostituta, que perdeu a coroa. Então essa Vasti aí de alguma forma já estava apontando para essa grande prostituta, que aponta lá no livro de Apocalipse, que ela está assentada sobre as águas, ou seja, fazendo a vontade do mundo. Ela vive ali uma vida de púrpura, mas não uma vida de presença de Deus, ao contrário da outra mulher do capítulo 12, que está vestida de sol, que representa com certeza a glória de Deus, a presença de Cristo, né? Tendo uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Então, aqui nós vemos uma grande revelação da parte de Deus. Sempre precisamos entender isso. Tem uma igreja verdadeira na face da terra, que é uma igreja visível e ao mesmo tempo invisível. Porque muitas vezes ela é invisível para os homens, mas ela é visível para Deus. Quando no seu sentido organizacional, que ela tem então os templos, as pessoas que trabalham, a parte visível da igreja, mas o que predomina, o que vale para Deus é aquilo que vai viver eternamente, porque um dia vai acontecer um dia que não vai ter mais padre, não vai ter mais pastor, não vai ter mais juiz, não vai ter mais advogado, não vai ter nada disso aqui na face da terra. No entanto, a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, estará com ele na glória para viver eternamente. Logo entendemos a importância do assunto que nós estamos falando, não para a gente olhar de uma forma, como que eu falo? De uma forma
teórica, mas de uma forma muito profunda e espiritual, de assuntos que muitas vezes a gente não vê ninguém falar sobre esse assunto. Mas com certeza existe hoje na face da terra uma igreja viva, ativa, que serve o Senhor de verdade, e uma igreja que já perdeu a sua coroa, que já não tem mais jeito para essa igreja, porque ela escolheu ficar do lado das muitas águas. Ela escolheu a viver a sua própria fé, não uma fé de Deus, mas a sua própria fé, vivendo os seus próprios estatutos. Isso é muito sério que a gente está falando aqui hoje. O Senhor disse a Oséias: vá e tome uma mulher adúltera, uma mulher que dá a você filhos de uma prostituta, e isto servirá para mostrar como o meu povo tem sido infiel a mim, cometendo o adultério abertamente por afastar-se do Senhor. Olha que lindo em Oséias capítulo 1. O Senhor disse para ele, sabe, essa mulher adúltera, ele estava naquela época falando de Israel, mas se a gente olhar de uma forma muito mais profunda, nós vamos ver que em todos os tempos, então, Deus está falando com a igreja. A gente, eu considero a gente era como essa mulher adúltera, a gente vivia na prostituição da idolatria, a gente vivia longe de Deus por conta que nós nascemos em um lar longe de Deus, mas um dia, através da pregação sincera do Evangelho, da loucura da fé, entendemos a realidade, viemos para Deus, entendemos a revelação e então passamos a gerar filhos para Deus. Aqui Deus está mostrando como que Israel como que aquela mulher chamada Gomer, né, que foi a mulher que estava na prostituição, e Deus mandou para que o seu profeta, o seu servo fosse lá e tomasse ela como esposa. Ela era uma figura de Israel naquela época, mas em todos os tempos também nós precisamos entender essa grande verdade. Isso aí é uma figura que pode ser o Oséias e ele buscando ali a Gomer no prostíbulo. Agora vamos falar de outra mulher que também é uma figura da igreja. Glória a Deus. Sarai, que depois passou a ser chamada de Sara, mulher de Abraão. Por quê? Olha, vamos ver aqui, por que Sara pode ser considerada a mulher? Sara significa princesa, mulher muito bonita. Se olharmos com um olhar bem espiritual, vamos entender que a igreja do Senhor aqui na face da terra, não estou falando, mais uma vez digo, não estou falando de uma placa de igreja, eu pertenço a uma denominação, mas não estou falando de denominação, existe centenas e milhares de denominações sinceras que buscam a presença de Deus. E aqui Sara está mandando um recado, que a verdadeira igreja do Senhor, ela tem que ser como uma princesa nessa terra. Como que é uma princesa? Ela tem que ser uma mulher muito bonita. E tem mais, ela vivia entre um povo pagão. É verdade ou não é verdade que a igreja do Senhor hoje vive entre um povo pagão, que abandonaram Deus, que estão no momento em situação de abandono ao Senhor, porque amanhã podem voltar através da pregação da palavra de Deus? Ela vivia entre um povo pagão, ela praticou o bem como esposa anfitriã e mãe. Todas essas características, Deus mandando um recado para que nós saibamos como que tem que ser a igreja hoje, olhando exatamente para aquilo que a Escritura manda. A Escritura nos orienta como esposa, anfitriã e mãe. Assim foi Sara. Ela ficou conhecida por sua fé em Deus. O que é que define o povo de Deus hoje na face da terra? Não é a maneira de nós vestirmos, não é a eloquência da pregação, não é os templos suntuosos, tudo isso faz parte da organização da igreja, mas o que realmente se importa diante de Deus, o que faz, e também aqui na terra, o que faz a igreja ficar conhecida é a sua fé, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11. Ela foi uma mulher virtuosa na edificação da sua casa. E está vendo? Deus mandando um recado para a igreja atuante nesse presente momento, como que a gente tem que ser no sentido de edificar, de construir
a casa na rocha que é Cristo Jesus. Maravilha, né? Esse estudo é lindo. Mas eu vou ter que parar para o vídeo não ficar longo. Depois, outra hora, eu continuo falando de mulheres e histórias da Bíblia, que com certeza é Deus mostrando como que tem que ser a sua igreja aqui na face da terra. Continuando ainda sobre a Sara, disse, ora, ela acreditou na direção de Deus, deixou do conforto que usufruía para viver em tendas. Sua atitude é colocada na Bíblia como um exemplo a ser seguido. Está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. Falando desta Sara maravilhosa, que é uma figura daquilo que a igreja verdadeira tem que ser. Poderia ficar falando aqui, como já falei, de Ruth, poderia falar de Abigail, poderia falar de Ana, de a própria Maria, todas estas mulheres, e não só de mulheres, mas de livros da Bíblia, como o livro de Jó. O livro de Jó é uma figura clara de como que tem que ser uma igreja de verdade aqui na terra, porque Jó, ele serviu a Deus. Estou falando de Jó e não de Ló. Jó, ele serviu a Deus na riqueza, na pobreza, no momento de saúde, no momento de tristeza. Em nenhum momento ele desistiu de Deus. Esta é a igreja de verdade. Não é uma igreja que é dominada por teorias e por falácias de homens. É uma igreja que confia no seu Senhor e sabe que, como Jó disse, o meu Redentor se levantará sobre a terra. Assim a igreja de verdade, ela sabe com certeza, e é esta certeza que leva outras pessoas a quererem seguir a Deus juntamente conosco. Ela fala com toda certeza que o Senhor Jesus virá, o nosso Redentor virá para nos levar para a sua glória e viveremos eternamente com Ele. Deus abençoe a todos e depois vamos dar sequência nesses vídeos falando sobre a Bíblia Sagrada e a noiva do Cordeiro. Deus abençoe.